Queridos irmãos, a paz do Senhor, que maravilha estarmos juntos aqui para mais uma aula concernente nesta ocasião ao terceiro trimestre de 2025 das lições bíblicas da nossa escola dominical, especialmente a classe adultos. Nos despedimos do segundo trimestre da lição E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, do nosso querido pastor e teólogo Ezequias Soares, e agora adentramos numa lição, num compêndio de lições, nesse caso 13 lições, sobre a igreja em Jerusalém. É um estudo, ou serão estudos extremamente eclesiológicos, tratando do estudo da igreja. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Este é o livro de apoio que deve servir de base para todo professor da escola dominical. Os irmãos são sabedores, sou professor da classe adultos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Missão Templo Central, em Cabedelo, Paraíba. Então, todo professor que se preze, que ame a palavra de Deus, deve estar subordinado primeiramente com a palavra de Deus, ou na palavra de Deus, e claro, com o livro de apoio do pastor José Gonçalves. É pastor, é teólogo, é articulista lá da cidade do estado do Piauí, um grande expoente quando se trata do pentecostalismo, em especial na Bíblia Sagrada, como também o pentecostalismo contemporâneo. Nós analisaremos ao decorrer das lições, ao decorrer do nosso compromisso aqui no nosso canal Entendendo a Bíblia, para analisar essas lições, e nós veremos a importância que a igreja de Jerusalém, que o Pentecostes ocorrido, ou que o derramamento do Espírito ocorrido no Pentecostes, a influência, a importância que tem nos nossos dias atuais e que faz diferença quando nós entendemos cada nuance através, em especial, do livro de Atos dos Apóstolos. Ao longo de 13 lições estudaremos aqui no nosso canal, trazendo alguns subsídios para as lições, cada uma pormenorizada, já no livro de apoio, como também na revista bíblica das lições, e aqui no nosso canal trazendo mais alguns subsídios para os professores, para os alunos, para o crente no geral, para os crentes no geral que gostam, que amam a palavra de Deus, fazendo-se cumprir em sua vida o que Pedro ensina em 2 Pedro, capítulo 3, 18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Antes de darmos início, como de costume, façamos a nossa oração. Pai, nós te damos graças pelo trimestre que passou, meu Deus, que o Senhor esteve conosco, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Queremos te pedir que o Senhor continue conosco, nos assistindo, derramando sobre nós a sabedoria que vem do alto, que a tua palavra nos diz que a todos o Senhor dá liberalmente. Se conosco, abençoa os meus irmãos que estão aqui comigo, dando graça e força na caminhada cristã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como a temática das lições desse trimestre, do terceiro trimestre de 2025, ou estarão subordinadas no livro de Atos dos Apóstolos, que é lá onde ocorre o derramamento do Espírito, onde se cumpre a profecia de Joel 2, 28 e 29, como se trata de um livro também conforme a teologia lucana, ou seja, o escrito de Lucas, não olvidando que Lucas foi o escritor de Atos dos Apóstolos, não apenas o Evangelho, mas Atos dos Apóstolos também Lucas escreveu, e alguns eruditos, alguns estudiosos dizem que ele, inclusive, auxiliou Pedro nos seus escritos, mas que nós sabemos verdadeiramente, Lucas, o Evangelho que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos são os dois escritos tradicionalmente atribuídos ao discípulo, ao irmão Lucas, o historiador, e o doutor também, Lucas. Tendo em vista isso, todas essas nuances que serão abordadas no livro de Atos dos Apóstolos, é sabido de todos nós que as lições trimestrais são divididas em 13 lições. E se nós pararmos para pensar e analisar, o livro de Atos dos Apóstolos possui mais que o dobro das lições
da nossa revista bíblica. Então, o autor, o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele se debruçou apenas nos 15 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aí a divisão entre o primeiro capítulo e o capítulo 5, onde vai tratar, por assim dizer, das características boas da igreja, né? Tanto a característica espiritual, como as características pessoais da igreja, as características sociais, quando nós vemos ali que todos eram unânimes, todos estavam ali em unidade, a comunidade como um todo, né? Agradava-se com os crentes, enfim. Então, da lição 1 à lição 5, ou do capítulo 1 ao capítulo 5, vai tratar sobre isso. Do capítulo 6 ao 9, das lições 6 ao 9, vai tratar já dos pontos mais, como assim dizer, negativos, por assim dizer, né? Os problemas que ocorrem na igreja, porque, de fato, já na igreja primitiva surgiram problemas que deveriam e que foram resolvidos, sanados, né, e que servem de exemplo, nos mostrando que a Bíblia Sagrada é um livro que deve ser respeitado como palavra de Deus, inerrante, irrevogável, né, a palavra imutável de Deus, porque tanto mostra as partes boas do convívio ali da comunidade cristã, como também os problemas que nela surgiu, né? Os problemas que nela surgiram. Então, do capítulo 6 ao capítulo 9, ou melhor, das lições 6 às à lição 9, nós vamos ver os problemas internos e externos que ocorreram na igreja. Tendo em vista que a própria instituição dos diáconos, presente no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, surgiu ou se deu por conta de um problema, né, que estava ocorrendo dentro da igreja. Os diáconos foram instituídos para suprir ou para sanarem um problema em especial que tinha surgido no convívio ali do povo de Deus. Então, surgiram enganadores, surgiram desavenças, né? Surgiram ou ocorreram perseguições, que é um dos problemas externos maiores e mais detectáveis ao longo de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então, essas perseguições também foram problemas que a igreja enfrentou ao longo da sua caminhada. E aí, parafraseando, né, Robert Menzies, um grande expoente, aí, um grande teólogo estudioso da palavra de Deus, ele vai dizer que a história da igreja de Jerusalém também é a nossa história, não deixa de ser igreja, tendo em vista, né, que a igreja em Jerusalém, ou a igreja de Atos, é a considerada igreja primitiva, a igreja mãe, aquela que dela derivou todas as outras igrejas, mas nós também fazemos parte, né, bebemos dessa fonte histórica de sermos esta igreja, que no geral é a igreja do Senhor Jesus. Então, realizadas essas primeiras introduções, essas primeiras considerações acerca das lições, da lição 1 a 5, as características boas, o derramamento do Espírito Santo, o povo em unanimidade, o povo em união, o povo em amor, em fraternidade, em poder, demonstração de poder, das lições 6 a 9, os problemas internos e externos da igreja, e das lições 10 a 13 vai tratar sobre o caráter missionário, a obra missionária da igreja, quando ali a dispersão, né, dos pregadores do evangelho, que por conta das perseguições fugiram cada um para lugares diferentes, e aí por conta dessa perseguição as dificuldades culminaram exatamente na expansão da igreja. Foi por conta das perseguições que a igreja sofria que ela não ficou restrita em Jerusalém. Nós analisaremos ao longo das lições que os apóstolos sim ficaram em Jerusalém, tomando de conta ali da igreja em Jerusalém. Posteriormente nós vamos ver que o Tiago é quem fica responsável, o mais responsável, o primeiro ali, o líder, né, liderando a igreja em Jerusalém, mas os apóstolos, num primeiro momento, também permanecem em Jerusalém, e os outros, os evangelistas, o Filipe, né, o Saulo, que é o apóstolo Paulo, parte também pregando o evangelho quando convertido. Então, dessas perseguições que surgiram,
a igreja se expandiu. Durante todas as lições nós vamos ver o agir de Deus, né? A mão de Deus na história da igreja primitiva e, claro, na igreja atual. Feitas essas considerações, né, como eu disse, nós vamos entrar propriamente na lição de número 1, que tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O texto áureo está baseado em Atos 2, né, capítulo 2 e versículo 4. Nós não podemos nos esquecer também, claro, que o autor, o pastor José Gonçalves, ele vai abordar já iniciando no capítulo 2, mas o capítulo 1 é pincelado, claro, nas lições, porque no capítulo 1, melhor dizendo, especialmente no versículo 8, há a promessa que Jesus já tinha feito em Lucas 24, 49, que essa promessa era, de fato, a promessa que ocorre, que acontece em Atos 2. Quando Jesus diz isso em Atos 1, 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o capítulo 1 de Atos também é de extrema importância. E aqui eu quero já fazer algumas considerações importantes no sentido de estudo, especialmente para os professores, para os crentes no geral que amam a palavra de Deus e amam estudar a palavra de Deus. Algumas indicações de livro, em especial este livro aqui, Grandes Perguntas Pentecostais, do querido José Apolônio da Silva, né? O querido pastor José Apolônio da Silva, extremamente usado por Deus, escreveu aqui algumas respostas, né, acerca de perguntas pentecostais e faz total referência ao que nós estudaremos aqui sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, sobre o que é o batismo no Espírito Santo, revestimento, batismo, ser cheio, né, ser revestido, ser regenerado. E ele vai percorrendo durante todo o Novo Testamento, ele foi percorrendo ao escrever esse livro, todo o Novo Testamento, no que se trata o estudo do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito ou Paráclito, tanto faz qualquer uma das formas de pronúncia se refere ao Consolador, ao Espírito Santo, o outro Consolador. Então, lição 1, texto áureo, Atos 2, fica aqui a recomendação. Claro que tem várias outras obras de próprio livro de apoio, já é uma indicação, né? Uma obrigatoriedade do professor ter, mas tem obras de comentários sobre Atos dos Apóstolos, de Stephen Gare, de Howard Marshall, são grandes expoentes quando se trata do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Então, a igreja nasce no Pentecostes capacitada. Aqui está uma palavra-chave para nós entendermos a diferença entre regeneração, entre o nascer de novo, com o revestimento do Espírito Santo. Será que quando os discípulos foram cheios ali do Espírito Santo, revestidos de poder, como Jesus diz, até que do alto sejais revestidos de poder, será que quando os discípulos foram revestidos de poder, eles nasceram de novo naquele momento? Ou será que quando da sua regeneração eles já recebem o batismo com o Espírito Santo? Será que a Bíblia nos ensina assim? Nós vamos ver ao longo da lição que não é bem assim, mas uma capacitação foi o que ocorreu ali quando os discípulos receberam o Espírito Santo como revestimento. Amém? Então, verdade prática, a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 2 de Atos, do versículo 1 ao versículo 14, nos diz o seguinte: como de costume, a gente sempre prioriza ler aqui para aqueles que não estão com tempo de acompanhar com a própria revista ou com a sua Bíblia Sagrada, acompanhando aqui os slides, possam ter na íntegra a leitura bíblica em classe.
Versículo 1, Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, atônitos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, como sempre, diziam: estão cheios de mosto, ou estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Olha aí, uma leitura um pouco extensa, 14 versículos, porém necessária para entendermos todo o contexto, toda a perícope nesse capítulo 2. Como objetivo da nossa lição, nós temos, como sempre, 3 pontos principais ao abordarmos aqui o estudo dessa lição. Primeiro, o objetivo nosso é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. O segundo objetivo é enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E o terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Então, já ficou claro para os irmãos que nós estamos tratando do pentecostalismo. A doutrina pentecostal, aquela que serviu de base nos estudos do pentecostalismo. Porém, não é qualquer pentecostalismo, é o pentecostalismo bíblico, aquele que estão nas páginas, ou aquele que está nas páginas da Bíblia Sagrada. Aquele que serve de base para a doutrina pentecostal, em especial das nossas queridas assembleias, da nossa querida Assembleia de Deus, em seus vários ministérios, Mas a doutrina pentecostal bíblica é a que serve de base, ou deveria, servir de base para todos aqueles que se dizem pentecostais. Mas nós sabemos que a verdade não é essa, atualmente há muitas igrejas que se dizem pentecostais, mas que estão destoando, estão distanciadas do pentecostalismo bíblico. Mas graças a Deus que existem ainda igrejas que prezam e defendem e vivem segundo o pentecostalismo bíblico. Então, a introdução da nossa lição nos diz o seguinte: a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os, batizando cada um deles. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel no capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos,
pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. De fato, aqui há algumas considerações a nós fazermos já na introdução da lição em si, do comentário da lição, tendo em vista que o termo Pentecoste, do grego Pentecosté, significa, no hebraico, Shavuot. Shavuot significa literalmente 50º. Por quê? Porque a festa das semanas, também como é conhecida, a festa de Pentecostes, ela ocorre 50 dias depois da Páscoa. Ora, basta nós lembrarmos que Jesus morreu no período da Páscoa, ele morre na sexta-feira, ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias com os discípulos, ensinando, mostrando, operando sinais ainda, sendo visto por cerca de 500 testemunhas, e 40 dias ele passa, 10 ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus. Os discípulos estão vendo, que nós vemos isso no capítulo 1 de Atos. Porém, depois da sua ascensão, 10 dias são passados, 10 dias se passam, ou seja, 40 mais 10, 50. E é exatamente no dia de Pentecostes, que é esta festa judaica, ainda hoje se comemora o dia de Pentecostes, a festa dos 50 dias, ou a festa das semanas, porque são contadas exatamente semanas da festa da Páscoa. E esses 50 dias depois é o dia de Pentecostes, que para os judeus é uma festa ainda realizada, comemorada, porém para os cristãos tem um outro significado. Não se depreende apenas da festa judaica, daquela que nós encontramos, por exemplo, em Êxodo 34, 22 e em Deuteronômio 16, 10, que ali está a instituição desta festa em si. Mas para os cristãos é o dia que ocorre o derramamento do Espírito Santo e, por conseguinte, a inauguração da igreja, da era cristã. E aí nós temos aqui no finalzinho dizendo que o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo. E esse testemunho vem, é claro e evidente, pela pregação da palavra de Deus, mas tendo em vista uma adoração genuína a Deus. É tanto que nós vamos ver que na leitura bíblica vai falar que o povo estava maravilhado porque eles estavam falando das grandezas de Deus. Ele está falando da grandeza. A palavra grandeza no grego é megaleios, significa exatamente isso. É magnífico. Eles estavam magnificando a Deus, ou seja, adorando verdadeiramente a Deus. Claro que em outras línguas, que de certo modo para eles que estavam falando era desconhecida, mas que milagrosamente também foram compreendidas aos ouvintes. Mas ali eles estavam adorando a Deus de modo magnífico, de modo genuíno, de modo verdadeiro, fazendo jus à profecia, o que Jesus disse, que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, em Atos 2, além de serem revestidos, os discípulos, ao serem revestidos, estavam magnificando a Deus, que em si é magnífico. O tópico primeiro da nossa lição vai tratar sobre a natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro ponto, esse Pentecostes é de natureza divina. Os acontecimentos do dia de Pentecostes são considerados divinos, principalmente pelo fato de ter ocorrido uma manifestação teofânica, Aí o termo teofania faz referência exatamente à aparição de Deus em algumas formas, seja em forma de pessoa, seja em forma de alguma coisa corpórea, Uma teofania. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que ocorrem manifestações, no Sinai, por exemplo, de trovões, de relâmpagos, de fumaça, Ocorrem manifestações em todo o Antigo Testamento. A própria sarça que não queima, quando Moisés vê lá em Êxodo 3, é uma manifestação teofânica, O anjo que aparece lá a Abraão é uma manifestação teofânica. E aqui em Atos 2, que é o contexto da nossa lição, também é uma representação
teofânica, com o vento, né, como o som de um vento veemente e impetuoso, e as línguas que são vistas, né, que são percebidas por ele, como línguas como que de fogo. Então, é uma manifestação teofânica, principalmente pelo fato de ter ocorrido uma manifestação teofânica, como o som de um vento muito forte, e as línguas repartidas como de fogo. Essas manifestações sobrenaturais revelam a presença de Deus e a natureza divina desse acontecimento. Pedro deu testemunho de que aquele acontecimento era o cumprimento da profecia de Joel acerca da vinda permanente do Espírito Santo para habitar naqueles que crescem em Jesus Cristo. Então, é uma profecia veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, quando Joel profetiza isso, mas não apenas Joel fala desse momento, mas em especial ele fala do derramar do Espírito Santo, do derramamento do Paráclito. E aí Pedro pega nessa profecia de Joel e diz: hoje está se cumprindo isso. O Espírito Santo foi derramado aqui e essa profecia se cumpre. E aí ele vai dizer, inclusive no versículo 38 de Atos 2, 38 e 39, que essa promessa não se restringia àquele momento. Nós vamos ver que essa promessa perdura a todos quantos creem em Jesus, recebem Ele, aceitam Ele como Senhor e Salvador da sua vida, podem fazer parte, né? Podem gozar dessa promessa de receber o revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O ponto 2, a característica, né, a natureza desse Pentecostes é que é um evento também paralelo ou similar ao evento do Sinai. Eu citei agora há pouco. Quando Deus se manifestou aos hebreus no Monte Sinai, ou Monte Horeb, né, a sua presença foi acompanhada de sons, de trovões, raios, fumaça, tremor, fogo e trombeta. Isso aí está registrado em Êxodo 19, versículos 16 ao 19. Visto que a obediência do povo nos dias de Moisés não era misturada com a fé, eles precisavam de sinais visíveis para acreditar na presença de Deus entre eles. Então, é esta razão que a teofania é demonstrada ou é presente nos livros do Antigo Testamento. Em especial quando o povo ali está rumando, né, com a sua saída do Egito, Deus vai se manifestando, a coluna de fogo, a nuvem de dia, tudo isso aí são teofanias, são demonstrações de Deus ali mostrando que Ele está presente no meio do povo, né? Então, o povo precisava disso, precisava ver algo para crer. Mas Jesus diz algo interessante a Tomé, que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Como é o nosso caso, no sentido de aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Não o vimos, né, fisicamente ali, pessoalmente, mas nós cremos que Ele está conosco, como Mateus nos diz em Mateus 28, versículos 18 ao 20, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No dia de Pentecostes, não foi diferente. Os discípulos precisavam de sinais visíveis para entender a realidade do poder de Deus derramado naquele dia. É claro que se nós formos analisar a conduta dos discípulos, e nós vimos isso a fundo nas lições passadas, que os discípulos tinham certa dificuldade de crer naquilo posterior ao ensinamento de Jesus. Tanto que Jesus ensinava, dava o exemplo tanto teórico como prático, quanto prático, mas os discípulos tinham dificuldade. Tanto que quando Jesus morre, né, passa lá os dias e ele ressuscita, quando ele chega no meio dos discípulos, ainda há incredulidade no meio deles. Maria Madalena vai correndo avisar que o túmulo estava vazio e eles não creem no primeiro momento. Também não creem no testemunho do Cleopas, né, e o outro, no caminho de Emaús, quando eles dizem também que estavam com o Senhor. Ou seja, a incredulidade, de fato, ainda era presente no coração dos discípulos, né, no coração de todos os crentes naquela época. Então, Deus usa esse fato também em paralelo com o Sinai, por isso a temática do ponto 2, para que os discípulos pudessem ver que aquela teofania, aquela demonstração divina de derramamento de poder, era também para fortalecer a fé deles. Não foi apenas o revestimento, não foi apenas o dom em falar, o revestimento, o falar em línguas, em outras línguas, não foi apenas ver línguas como que de fogo, ou ouvir um som de um vento, como de um vento veemente e impetuoso, não foi apenas isso, mas serviu também para balizar, para fundamentar, para enraizar a fé dos discípulos. O ponto 3 do tópico 1 vai nos dizer que essas características do derramamento do Pentecostes, no capítulo 2, está centrada exatamente, essa natureza, melhor dizendo, está centrada em Cristo e nos tempos finais. Pedro deixou claro que a vinda derramada do Espírito Santo sobre a igreja foi resultado da obra expiatória de Cristo, sua ressurreição e a sua exaltação. Pedro então deixa claro, se nós analisarmos a fundo, se nós lermos, eu aconselho aos irmãos a lerem o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos vão ler, vão ver que toda a pregação de Pedro, do início ao fim, é exaltando a Cristo. Ele começa falando de Jesus e termina falando de Jesus. É uma genuína pregação pentecostal. Não é apenas demonstração de poder, não foi apenas demonstração de poder, mas a pregação cristocêntrica. Por isso que o tópico 3 vai nos falar
falar que essa pregação, a natureza desse ocorrido, foi centrada em Cristo e nos tempos finais. Então, Pedro prega, né, que essa ação, esse derramamento do Espírito Santo foi resultado da obra expiatória de Cristo, na sua ressurreição e exaltação. A expressão últimos dias, né, que aí eschatos no grego, últimas coisas, últimos dias também pode ser considerado assim, mas essas últimas coisas, últimos dias, diz respeito à proximidade do governo de Cristo na terra e também que o poder do Espírito Santo será dado a todos que, até o último dia da graça salvadora, aceitarem o senhorio de Jesus como o Messias, como o Cristo, como aquele Redentor verdadeiro. Né? Então, essa expressão até os últimos dias, né, retrata exatamente isso, que a porta da graça está aberta e em decorrência dessa porta está aberta até o último dia da volta de Jesus, dado o arrebatamento da igreja, até este último instante, todo aquele que aceitar Jesus, que se converter dos seus maus caminhos, aceitando, reconhecendo o seu senhorio, né, reconhecendo que ele é o Messias, vai receber a salvação e também pode ser revestido com esse derramamento do Espírito Santo. A visão geral do nosso tópico primeiro fala sobre o Pentecoste bíblico, é um evento de natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. De fato, o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina. Todo esse contexto aí, essa comparação com o que ocorreu no Sinai, com essa demonstração teofânica, nos fala sobre essa realidade de ser algo divino, não foi algo montado, não foi algo um circo, uma encenação, melhor dizendo, não foi algo encenado, mas foi uma ação sobrenatural, foi uma ação naturalmente divina, de natureza divina. O tópico 2 vai nos falar sobre o propósito. Qual o propósito do Pentecoste bíblico? Primeiro, promover a verdadeira adoração. Nós veremos, nesse tópico, nesse ponto, que a adoração foi genuína por parte dos apóstolos e por parte daqueles que estavam ali. Porque se nós analisarmos, nós sabemos que os 12, né, já o Matias, não o Judas Iscariotes, já tinha morrido, mas o Matias, que foi escolhido, colocado no lugar de Judas, estava ali também, e os outros 11, né, os 12 apóstolos no geral, mas outras testemunhas também. A Bíblia vai nos ensinar que cerca de 120 irmãos estavam ali. Dentre eles estava Maria de Nazaré, a mãe do Senhor, Tiago, o irmão do Senhor, o Barsabás, que foi um dos que estavam lá, sendo escolhidos para ocupar o lugar de Judas, né, o próprio Barnabé, o Filipe, né, nós vemos que o próprio Estevão estava lá também, né, porque foram cheios do Espírito Santo, receberam, né, o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos que essa ação não se restringiu apenas aos 12, cerca de 120 irmãos estavam lá e todos foram cheios, e todos estavam falando, todos estavam magnificando a Deus. Nós já vimos aqui, né, a palavra megaleios significa exatamente isso, né, todos estavam magnificando a Deus, né, demonstrando a sua grandeza, demonstrando o seu poder. Então, um dos propósitos da vinda permanente do Espírito Santo para a vida do cristão é fazer a ligação de plena comunhão entre Deus e seus filhos, conforme Gálatas 4, 6 e 7. Dessa forma, os filhos de Deus passam a ser verdadeiros adoradores. No dia de Pentecostes, os 120 irmãos engrandeciam a Deus, e isso prova que a vinda do Espírito Santo tem exatamente esse objetivo: adorar e engrandecer a Deus. Esta palavra, esse sentido de megaleios, exatamente esse, magnificar a Deus, mostrar as grandezas, ou louvar as grandezas de Deus. E ali eles estavam louvando em outras línguas, e os ouvintes de várias nações de todo o mundo, a Bíblia vai nos falar, né, ali na leitura bíblica em classe, que tinha gente de todo o mundo, de todas as nações ao redor do mundo, estavam ouvindo essas grandezas de Deus em sua própria língua materna. Ponto 2, poder para testemunhar. Qual o propósito? Primeiro, promover a verdadeira adoração. Segundo, receber o poder para testemunhar. Não fica só na adoração. O crente revestido, aquele que recebe o derramamento do Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, ele deve adorar a Deus em espírito e em verdade, mas também ele tem poder para testemunhar. É esse o segundo propósito do derramado do Espírito Santo, poder para testemunhar. Outro grande propósito da vinda do Espírito Santo, com o seu poder, foi capacitar a igreja a fim de que esta possa testemunhar com poder as boas novas de salvação em Cristo Jesus, conforme Atos 1:8, quando Jesus diz isso: recebereis poder, né? Recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunha. Ou seja, eles estavam recebendo o revestimento, eles iriam, nessa fala de Jesus, receberiam o revestimento do Espírito Santo, mas para um propósito: primeiro, adorar a Deus de um modo genuíno, verdadeiro, que isso aí diz respeito à sua vida, à sua conduta pessoal, né, interna ali, pessoal, mas também o testemunhar de Cristo, né, pregando a sua palavra. É um testemunho, uma ação externa, né? A adoração vem de dentro, mas a pregação da palavra é para o externo. Claro que nós adoramos também de maneira externa, mas apenas para fazer uma diferenciação aqui desses dois primeiros tópicos dois primeiros pontos do tópico 3. Né? A primeira motivação, o primeiro propósito é promover essa adoração genuína, verdadeira, espiritual, né? E em línguas. Aqui Paulo ensina isso em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 14, ele vai falar sobre isso. Tanto a oração como a adoração. E em línguas, ele faz de maneira muito bem. O homem de Deus que ora em línguas, que fala em mistério com Deus, ele edifica a si mesmo. Então, é bíblico. E o segundo motivo, o segundo propósito é exatamente esse: o poder para testemunhar, para pregar o Evangelho, a capacitação que os discípulos receberam ali, que os apóstolos receberam ali, que os crentes receberam naquela ocasião, o poder para testemunhar. Então,
esse poder, né, com o seu poder, foi o poder derramado foi para capacitar a igreja, a fim de que esta possa testemunhar com poder as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Jesus havia pedido que seus discípulos ficassem em Jerusalém, isso aí ele fala em Lucas 24:49, até que do alto fossem revestidos de poder, pois a nossa luta não é contra carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. As hostes espirituais só podem ser vencidas de modo espiritual. Ninguém vence tentação, ninguém vence ataque espiritual, ninguém tem êxito na sua vida espiritual se não estiver em espírito, se não tiver poder espiritual. Por isso que Paulo vai tratar aos Coríntios dizendo que o homem espiritual discerne tudo muito bem. De ninguém é discernido, mas age verdadeiramente bem em tudo. Por quê? Porque tem o discernimento espiritual, tem o Espírito de Deus em si. A visão geral do nosso tópico 2 fala o seguinte: o propósito do Pentecostes bíblico é promover a adoração verdadeira ou a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Então, esse é o propósito do Pentecostes bíblico. Nós vimos na visão geral do tópico 1 que o Pentecostes bíblico é um evento de natureza divina centrado em Cristo e nos tempos finais. Mas o propósito dele é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar, né, a mensagem evangelística. Tópico 3, as características. Quais são as características do Pentecostes bíblico? Vejamos. Ponto 1, uma experiência específica. A expressão experiência específica significa que o batismo no Espírito Santo é uma experiência secundária que ocorre logo após a conversão e a regeneração do Espírito, que é o novo nascimento, com o recebimento do fruto do Espírito. Fica aqui a nossa observação que nem toda corrente cristã defende essa premissa aqui. Algumas correntes cristãs, tanto os carismáticos quanto outros de uma doutrina mais, não diria liberal, mas uma doutrina não condizente com o que é apresentado em Atos dos Apóstolos, que é notório em Atos dos Apóstolos, defende que o revestimento do Espírito com o Espírito Santo, né, acontece, porém, da regeneração. Quando dá regeneração, ou seja, eu sou regenerado e automaticamente eu recebo, né, o batismo, esse revestimento com o Espírito Santo. Porém, se nós pegarmos o próprio livro de Atos, o relato de Lucas, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, que inclusive foi assunto das lições passadas, nós veremos que uma coisa é a regeneração, uma coisa é um novo nascimento, outra coisa é o revestimento de poder, é o revestimento com o Espírito Santo. Todo salvo, todo aquele que aceita Jesus, que o confessa, que o tem como Senhor e Salvador da sua vida, que o reconhece como Messias, é salvo e tem o Espírito Santo dentro de si. Todos esses que aceitam Jesus verdadeiramente têm o Espírito Santo dentro de si. Porém, nem todo salvo é revestido ou é batizado com o Espírito Santo. Então, são duas coisas distintas, né? O teólogo Bill vai falar sobre isso, né? E o Torrey também vai falar sobre isso. Uma coisa é a regeneração, o novo nascimento, que todo salvo tem o Espírito Santo dentro de si, né? E não apenas o Espírito Santo, mas o Pai, o Filho, a Trindade como um todo. E outra coisa é o revestimento de poder, que é o conhecido batismo com o Espírito Santo. Nem todo salvo é batizado com o Espírito Santo, mas todo batizado com o Espírito Santo é salvo, porque não tem como um não salvo ser batizado com o Espírito Santo. É impossível, né? De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. O Espírito Santo não ia revestir alguém que vive em piedade, né? Que é ímpio. Não. Mas há distinção entre novo nascimento e que é a regeneração e o revestimento de poder. Se nós analisarmos o capítulo 15, versículo 3 de João, vai dizer que eles já estavam limpos. Já estavam limpos pela palavra.
E depois, em Atos 2, é que eles recebem o revestimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Né? Outra coisa interessante que nós temos que tratar é que, para alguns, a evidência do batismo com o Espírito Santo, né, não é o falar em línguas, mas nós cremos biblicamente que o Pentecoste bíblico nos traz essa referência que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar noutras línguas. Sim, a Assembleia de Deus, de um modo geral, defende isso, está no nosso credo, está na nossa confissão de fé. Nós cremos assim, que o batismo com o Espírito Santo, a evidência para ele é o falar noutras línguas, sim, como evidência inicial, mas não única. Não é a única evidência, é uma evidência inicial. Eu sou batizado, eu fui batizado com o Espírito Santo, falei noutras línguas, mas é uma evidência inicial. Outras evidências ocorrem, dentre elas a demonstração do fruto do Espírito Santo. Eu amar o meu próximo, eu ter comunhão, eu ser benigno, eu ser longânimo, eu ter domínio próprio. Tudo isso aí evidencia a ação do batismo, do revestimento espiritual, como ação contínua que é. Não é uma ação estagnada. Eu fui batizado e fico do mesmo. Não, é uma ação contínua. E essa ação de revestir-se do Espírito Santo, ou ser revestido, ser cheio do Espírito Santo, nesse sentido de revestimento, porque se nós pegarmos a palavra grega pleto ou pletho, né, significa exatamente isso, ser cheio, ser plenamente preenchido com o Espírito Santo, vai nos dar a evidência inicial, falar em outras línguas, mas também outras evidências que são subsequentes. E essas ações e esses ocorridos são diferentes de eu ser regenerado. Porque regenerado eu sou quando eu aceito a Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador da minha vida. Então fica aqui essa observação dessa experiência específica, né? Então, após a conversão e o novo nascimento, cada cristão fica apto a buscar e receber o poder e os dons do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 2, do 1 ao 4, como nós vimos na leitura bíblica em classe. Ponto 2. Uma experiência definida e contínua. Acabei de falar sobre isso. Já pincelei aos irmãos. Jesus havia ensinado que os discípulos falariam novas línguas e isso seria um sinal do seu poder acompanhando os salvos. Conforme os ensinamentos de Paulo, entendemos que as línguas têm duas finalidades que são: primeira, edificar o próprio espírito, né, o próprio falante, o próprio crente que está falando ali em línguas é edificado, né, e fazer com que o crente, com que o espírito do crente ore bem. E segundo, sinalizar ao descrente a presença de Deus entre os cristãos, né? Paulo ali, em 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios capítulo 14, ele não está, em hipótese alguma, fazendo referência que nós não devemos falar em língua. Não, pelo contrário, ele não é para proibir falar em línguas, mas a profecia tem um caráter mais majoritário, mas o falar em línguas é importante, porque quem fala edifica a si mesmo. Né? E o seu espírito ora bem. E ora bem, essa pessoa fala em mistério com Deus. E ninguém é discernido, mas Deus o entende. E nem quem fala entende, mas Deus compreende. Deus compreende. E o segundo propósito é os descrentes ver aquele movimento que foi o que aconteceu, né, em Atos 2. Veem aquele movimento, toda aquela grandeza de Deus, toda aquela obra magnífica de Deus, e passa a ter a curiosidade, né? Aguçar a sua curiosidade, e aí entra a efetivação da pregação da palavra, que foi o que ocorreu em Atos. Nós vemos que eles foram revestidos, batizados no Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, eles falaram das grandezas de Deus ali em línguas, milagrosamente os outros entenderam também, cada um em sua língua materna, e depois Pedro vai e faz o quê? Prega a palavra de Deus. A mensagem cristocêntrica, a pregação pentecostal. E aí Pedro prega, em pregando, os homens caem em temor, né, têm dúvidas, se arrependem, Pedro diz, arrependam-se, e aí muitas vidas, né, são salvas, aceitam a Jesus. De modo que no decorrer de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que dia após dia,
As almas eram sendo acrescentadas na comunhão da igreja, se tornando novos crentes. Então, são essas características e essa experiência, né, de falar em línguas é exatamente isso. O falante, né, o crente que fala em línguas, que ora em línguas, que adora em línguas, ele está edificando a si mesmo. A menos que haja interpretação, e Paulo fala sobre isso. E o segundo é que os descrentes vejam e abram uma oportunidade para ser ministrada a mensagem pentecostal, a mensagem cristocêntrica. Então, ao ensinar sobre as línguas estranhas, Paulo não as proíbe, como eu já disse, mas apenas orienta que esse dom sirva para edificação e não para criar desordem no culto. Também fica claro que enquanto a igreja estiver na terra, esse dom estará em evidência. Enquanto a igreja permanecer aqui, esse dom está em evidência. Por isso que Pedro fala, essa promessa não é apenas para vós, nem para vossos filhos, nem para os outros que virão, mas todos quantos nosso Senhor Jesus Cristo chamar. Isso está em Atos 2, versículos 38 e 39. Ponto 3. As línguas e o amor. Em todas as passagens da Bíblia onde pessoas foram batizadas no Espírito Santo, essas pessoas falaram outra língua. E isso prova que realmente esse sinal é a evidência do batismo no Espírito Santo. Somente depois que Jesus vier e instaurar o seu reino na terra, é que as línguas estranhas cessarão. Portanto, exercite esse dom com sabedoria e receba grande edificação espiritual. Fica aqui o nosso conselho: exercite. Se você que não é batizado no Espírito Santo, é salvo, aceitou Jesus como seu Salvador, tem o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, ore, peça a Deus. A palavra nos ensina em Mateus, capítulo 7, que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abrirá. E ali está tratando não de coisas materiais, mas do Espírito de Deus. Então, se você já é salvo, se você aceitou a Jesus, independente de ser novo convertido ou já velho convertido, não, independente de qualquer coisa, se você deseja genuinamente, verdadeiramente, né, em espírito, receber esse revestimento, ore e peça a Deus, porque o Espírito Santo, revestindo a tua vida, você vai ter poder, mais poder para vencer o mal, para resistir às tentações, para vencer cada dia na caminhada cristã. É uma promessa que ainda vigora nos nossos tempos. Somos diferentes dos sensacionistas. Muitos defendem que esses dons ou que essa promessa cessou e ocorreu ali em Atos 2 e fica por isso mesmo. Mas não, Pedro é enfático em dizer que essa promessa serve tanto para, estava, né, disponível, tanto para eles naquele momento, quanto para todos aqueles que recebessem, que aceitassem ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, por conseguinte, né, claro, os chamasse. Visão geral do tópico 3. O Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito Santo. E aqui fica uma distinção importante, que eu acho importante tratar com os irmãos, acerca de glossolalia e xenolalia. Significa o que é isso, irmão Nil? Glossolalia vai tratar, o termo glosso é língua em grego e lalia fala, né? Então, a língua e fala são duas palavras que juntas formam esse termo glossolalia. Vai tratar das línguas de um modo geral, ou seja, a língua de um modo falado que não tem compreensão. São línguas consideradas até como línguas estranhas. Esse termo, usar língua estranha, fala sobre glossolalia, né? Já o termo dialectos, que é quando no versículo lá, os que estão atônitos lá, assustados, como é que eles estão falando e a gente está entendendo tudo na nossa própria língua. O termo língua ali que esses homens fazem esses questionamentos é dialectos, que já é uma língua conhecida, uma língua nacional, um idioma, um dialeto, né, de uma determinada nação. Por isso eles estavam entendendo. Os discípulos, apóstolos, os crentes estavam falando uma glossolalia, uma língua desconhecida, né?
uma língua desconhecida, e eles estavam entendendo no seu dialeto próprio, no seu dialeto nacional, na sua língua mãe. Porém, é interessante frisar aqui com os irmãos que dentro da glossolalia, essas línguas estranhas, incompreensíveis, né, que não tem interpretação, dentro dessa glossolalia existe a xenolalia, que significa exatamente uma língua estranha para quem fala, mas compreensível para quem ouve, que foi o que ocorreu de fato em Atos 2. Os discípulos estavam falando, não estavam entendendo, mas os ouvintes milagrosamente estavam interpretando, né, ou ouvindo, né, exatamente na sua língua materna. Então, glossolalia vai tratar da língua de um modo geral e incompreensível, né? Não sabida, que é esse o termo que Paulo usa em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, quando fala que o crente fala em língua, ali é glossolalia, né? E xenolalia é exatamente o dialectos, ou seja, a língua conhecida de uma nação, né? O português brasileiro é um dialectos, porque nós falamos português, conhecemos. Mas uma pessoa que nunca aprendeu português, que escuta alguém falando português, não vai compreender. A menos que Deus milagrosamente faça com que essa pessoa entenda e compreenda em português. E existem muitas ocasiões de pregadores, né, que não sabiam, não dominavam o idioma e estavam pregando lá e de repente começaram a pregar em outro idioma. E o ouvinte ouviu no seu idioma materno, na sua língua mãe. Ou seja, é uma manifestação xenolálica, ou de xenolalia, uma língua conhecida de alguma nação, mas quem fala não sabe. Já a glossolalia é a língua estranha, que nem quem fala e nem quem ouve sabe. Então fica aqui esta distinção, sabendo que o Pentecoste bíblico é caracterizado por uma experiência definida e uma ação contínua, né, na qual as línguas são a evidência, essa glossolalia são a evidência do enchimento do Espírito Santo. A nossa conclusão da nossa lição vai nos falar, como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes, né, ele batizou os crentes no Espírito Santo. E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, conforme 1 Coríntios 12, 13. Cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a igreja nasce no Pentecostes, é inaugurada no Pentecostes, é capacitada pelo Espírito para quê? Para adorar a Deus genuinamente, mas para cumprir a obra missionária. Amém? Eu agradeço por você ter ficado aqui comigo até o final dessa lição. Vos convido desde já para juntos darmos continuidade aos estudos das lições do terceiro trimestre, né? Baseado no compêndio das 13 lições acerca da igreja em Jerusalém. Temática eclesiológica, ou seja, o estudo da igreja. Agradeço a você. Nos encontramos na próxima semana para a segunda lição desta revista. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.